revenda precisa se colocar, enxergar o lugar dela, que ela é muito mais do que entregador de gasolina, de combustíveis em geral. Ela é o ponto de segurança, é o ponto de turismo, a gente tem trabalhado muito isso. Ela é referência para a população como um todo. Você tem que deixar a liberdade. O dono de posto que quer trabalhar com frentista, trabalhe com frentista. O que quer trabalhar com selfie, trabalha com selfie, sem frentista. Você não pode ficar regulando demais a vida do empresário. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com um convidado especial, Maxwell Nunes de Paula. Ele que é presidente do Sindipostos, Sindicato do Comércio Varejista de Combustível. Ele que é comprometido com o varejo. Maxwell, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Fiorotti, é um prazer, obrigado aí pelo convite. É bom demais poder participar, trocar essa ideia com você, um cara tão especial aí na minha carreira, nesse momento diferente que eu estou vivendo, né, como presidente. Obrigado pelo convite. Que isso, eu te admiro muito porque a gente já se conhece há uns 20 anos, eu acho, né? Umas 2 décadas. E eu vejo seu crescimento a cada ano. A gente às vezes fica muito tempo afastado, mas toda vez que eu retorno e eu vejo você cada vez maior. Mas você fez parte dessa escola, obrigado. Que isso. Mas, Maxwell, me fala uma coisa, antes da gente começar o podcast, quem é Maxwell? Maxwell, vamos lá, é uma pergunta difícil. Quem é você? Essa pergunta é complicada, né? Mas, Maxwell, sou formado em contabilidade, casado, pai do Pedro, do João e da Celina agora, estamos grávidos, né? Ah, que bom. Meus pais trabalham no comércio também, desde pequeno comecei a trabalhar no comércio e ajudando meus pais ali no dia a dia e acabei caindo aí no setor varejista de combustíveis por ironia dos destinos e conhecendo esse mercado e acabei virando uma cachaça, acabou gostando e aí fui crescendo, conhecendo e cada dia mais fiquei aí realmente e acabei caindo nesse setor sindicalista, que eu nunca imaginava estar presidente. Agora, o setor de combustíveis, ele vive constante mudança, né? Até porque é um setor muito regulado pela ANP, e não só a ANP, mas Procon, Inmetro e vários outros órgãos. E ele tem que se inovar a cada dia, porque inovação faz parte de todo o negócio. Mas o posto de gasolina hoje, ele não é só vender combustível, né? Ele vende serviço, ele tem as lojas de conveniência. Então, assim, são várias vertentes que um posto de gasolina tem, que antigamente era só combustível, hoje não mais. E aí eu vou te perguntar o seguinte, os desafios do setor de combustível são grandes, são muitos aqui, né? Se eu tivesse que apontar 2, aí o legislativo, esse desafio do legislado, de cumprir o que está legislado, acho que é gigante, e a transição energética também, que a gente precisa enxergar com outros olhos. O legislativo, o grande desafio hoje, até quanto à entidade, é você colocar para quem está legislando o que é o setor de combustíveis, né? O que é o revendedor, como é que é? Eu já participei de discussões, é muito fácil, você falar, eu estou com um problema, o consumidor não conseguiu enxergar o preço. Então vamos criar mais uma plaquinha, vamos botar uma plaquinha. Nosso problema não é placa, certo? Você advoga muito, você sabe a quantidade de placa e o cara cria uma placa e quer botar lá uma multa absurda. Não, e você sabe o que eu vejo? Muitas vezes o deputado que vai fazer a lei nunca ficou atrás do balcão para atender o consumidor. Esse é um problema que a gente vive. Gigante. Eu falo, o sindicato tem um trabalho hoje muito legal, posso comentar depois, de passar, é um serviço comercial que o assessor passa e vistoria como se fosse um fiscal. Então, chamado cheque posto. Tem um aplicativo chamado cheque posto, você vai no tablet e vai marcando. Olha. São mais de 90 obrigações entre adesivos e livrinhos para poder estar presente. Para quem é filiado do Sindipostos. De graça. Passa 2 vezes por ano, eu dou adesivo, a gente dá o Estatuto do Idoso, da criança, Código de Defesa do Consumidor, entrega lá. E isso é um serviço gigantesco. E é um serviço que às vezes a pessoa não valoriza, mas economiza uma multa de 5, de 10. Mas a gente não tem onde mais colar adesivo. Não, isso é um problema, porque é tanta lei assim, você tem que ter um escrito que não pode fazer determinada situação. Às vezes é inútil aquela explicação, e o PROCON chega a dar uma multa. Dá uma multa. Isso às vezes tem eu sou da Serra, e tem um adesivo tem um adesivo, acho que é estadual, que é proibido fumar. Né? Aí tá lá, proibido fumar, proibido de uso celular e proibido desligar o carro para abastecer, é um adesivo só. E tem um outro do município que é só o adesivo com fundo amarelo com um cigarro cortado.
Aí, se não tiver o fundo amarelo, tá errado. Cara, tem aqui o adesivo proibido fumar. Não, mas tem que ser aquele com fundo amarelo. Então, é assim, a gente tem feito esse trabalho de conscientizar, a gente encontrou, tem feito constantes reuniões, um acompanhamento de perto na Assembleia. Tivemos uma evolução muito grande, a gente teve aqui com você, o Lucas Polese, junto com o Marcelo, fizeram aí um revogaço, início do ano passado. Tiraram um monte de norma de plaquinha. Mas você sabe que você falou da Serra, é o seguinte, ele tirou estadual, mas às vezes os municípios têm ainda a gente precisa acompanhar esse monte de lei. E aí, essa dificuldade de você conversar município, ainda é um desafio para o sindicato. Mas a gente tem avançado, o sindicato tem se posicionado mais forte politicamente, tem participado ativamente politicamente, e isso tem trazido bons resultados, né? Tem feito bons diálogos com os PROCONs, e trazendo realmente resultado. Né? A gente não quer que o consumidor seja lesado, mas também não pode colocar uma plaquinha de qualquer maneira achando que isso vai resolver o problema. Criando normas ineficientes, ineficazes. Exatamente. E eu vejo que às vezes normas são criadas, parece que é para perseguir algum setor. Eu vejo que às vezes um vereador, um deputado faz norma para poder falar assim, vamos deixar isso aqui, a hora que precisar usar contra determinado setor, a gente usa. E vai fiscalizar alguém, meter multa, entendeu? Isso é um absurdo, No início do mandato do Marcelo Santos como presidente da Assembleia, ele conversou, falou assim, a gente conversando, ele falou, mas muitas das vezes a imprensa também é responsável, porque faz aquela contagem de... quantos projetos de lei o deputado aprovou? E não da qualidade em si do projeto de lei. Então, a gente também, às vezes, fica apegado à quantidade de projeto de lei, mas não à qualidade do projeto de lei. Então, a gente precisa realmente acompanhar e entender o que está acontecendo como um todo. Né? O que está vindo ali, o que está por trás desses... Não vai resolver problema uma plaquinha. Então, e tem deputado eleito, tem vereador que às vezes sem fazer projeto de lei ele está trabalhando. Não precisa fazer projeto de lei para trabalhar, não. Fiscaliza o executivo, entendeu? Leva recurso para quem precisa, não precisa fazer projeto de lei, não. Acho que para o Brasil todo, né? A gente compreender o que é o dever de cada um. E isso é fantástico. Agora você falou acho que é um desafio para o sindicato, essa questão legislativa, e colocar na cabeça do revendedor essa transição energética. Né? Onde vai, a insegurança, o que está acontecendo, isso é um desafio também que a gente tem trabalhado aos poucos e trazendo o revendedor junto com a gente. Agora, você falou aí que você tem esse checklist, que é uma ajuda que vocês dão para o filiado, para o empresário. Tem mais algum trabalho que o Sindipostos faz para o seu afiliado? Tem. A gente tem assessoria jurídica, a trabalhista totalmente inclusa, consultiva. Isso envolve a área... tanto regulatória, ANP, Inmetro, IPEM, tudo, consultoria jurídica, consultoria plano de saúde, o trabalho do cheque posto, o trabalho comercial e a consultoria interna do Sindipostos, né, que é quanto ali, onde está, o que eu posso fazer, ANP, por ser um órgão extremamente regulado e difícil conhecimento. Né? Abrir um posto de gasolina não é igual abrir uma loja. É completamente diferente. Completamente diferente. As exigências, o mercado, como é que funciona. Então, você tem um apoio de quem está no mercado há mais de 20 anos ali, o sindicato tem 40 anos de existência, e conhecer efetivamente, respirar esse mercado o tempo todo, o Ministério do Trabalho, o que está obrigando, o que não está obrigando. A gente tem obrigação agora de NR20, NR10, são tantas NRs que a gente se perde. Né? Esses dias exigiram da gente ter a NR de... porque o cara sobe em cima do caminhão, tem que ter a NR de altura. Então, vai fazer a NR de altura. O bombeiro. Então, o bombeiro estava também exigindo o treinamento de combate a incêndio. Tem que treinar para combate a incêndio, primeiros socorros. Tudo isso o posto tem. Não é só... E volta lá aquela ideia principal. Não é só um entregador de gasolina. Ele tem todo um complexo por trás aí. Agora, você falou o seguinte, dos desafios regulatórios, né? E o Sindipostos tem um trabalho muito importante, eu acho, na questão da qualidade do produto que ele entrega, que os afiliados entregam. Como é que o Sindipostos trabalha essa situação da qualidade do produto? Olha só, a gente não tem um controle hoje de qualidade. O Sindipostos não faz análise de combustível. Isso fica pela ANP, mas o que eu posso falar é que o Espírito Santo hoje tem um dos melhores índices do Brasil de conformidade de produto. Tivemos casos de adulteração? Tivemos. Normalmente, esses casos não são daqui do estado. Eu falo que o Espírito Santo é privilegiado por ser um estado pequeno, né? Mas ainda a base da revenda é uma base familiar.
Você conhece o revendedor daqui, dali, você sabe quem é que está, as pessoas que rodam, você conhece o frentista. Né? Então, a revenda do Espírito Santo, o consumidor ainda pode estar tranquilo. Você tem casos? Tem, mas não é uma realidade, não é adulteração, não é a regra. Não é a regra. Você tem aquele que foge à regra. Né? Mas o nosso índice de conformidade é um dos melhores do país. E essa questão do controle da qualidade é um desafio para o sindicato. Porque analisar combustível não é só a análise ali na hora, você tem toda uma constância, você tem que analisar o período, tem alguns testes que não são satisfatórios em laboratório. Por exemplo, o tal do metanol, você não consegue identificar ele... Você identifica se tem, mas ele tem um percentualzinho que pode ter. Então, se você... Como é que faz? Uma margem de erro, você fala. Não, o combustível, tem uma regulação na ANP que permite ele ter ali uma mistura de metanol de, acho que se não me engano, até 1%, 2%. Alguma coisa muito pequena. Então, como é que é identificado? Como é que é o teste do metanol? Você pega a quantidade de etanol da gasolina e joga um reagente. Pingou o reagente, se ele ficar azulado, tem metanol. Mas o ter metanol não quer dizer que está adulterado. Entendi. Ele tem que ver qual é a quantidade de metanol que tem. Entendi. E essa quantidade é o quê? Está superior ao permitido? Tá, aí você tem que ir para o laboratório. Só laboratório que vai... Só laboratório. Então, isso ainda é uma dificuldade. A gente trabalha via instituição para poder tirar. Não entendemos o porquê de ter essa permissão de 1% ali. Pode ser falar, porque pode ter contaminação via caminhão, alguma coisinha, mas não tem motivo. A gente trabalha com a ANP, existe um trabalho da federação para poder zerar a conta. Não tem motivo para ter isso. Vamos zerar a conta, que aí fica fácil o teste. Pingou, azulou, tem. E não pode ter. Entendeu? Para proibir geral. Zero. Agora, antigamente, eu não sei se ainda existe, determinadas companhias tinham uns carrinhos que faziam controle de qualidade. O controle de qualidade direto no posto de gasolina. Isso. Isso ainda funciona? Funciona. As companhias passam, mas ela também fica ali, testa a qualidade, mas não quer dizer que... isso. A gente vê casos de posto mesmo passando o controle da qualidade, no dia seguinte pode estar produto adulterado. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu falo que posto é você ter confiança no posto. Você tem que conhecer o cara, você tem que conhecer ali onde você está passando. Tem o seu posto de referência. Né? Escolha 2, 3 postos no seu percurso e utilize aqueles postos ali para você poder ter confiança. Você vai começar a criar intimidade com o frentista, né? Você sabe quem é o dono da Mais Vitória, né? Que é a distribuição, a gente sabe. 2, 3 pessoas, você sabe quem é o... Você sabe quem é. Você chega na pessoa ali. Então, você não vai ter problema quando você criar. Agora, se você fica oscilando, procurando, rodando, aí realmente você começa a correr um risco que não é necessário. Antigamente, logo quando o mercado abriu, isso há 20 e poucos anos atrás, porque só tinha posto de gasolina bandeirado. Hoje você tem o bandeira branca e o bandeirado. Existe diferença na qualidade do produto de bandeira branca? Não existe? Não. Combustível, principalmente aqui em Vitória. São Paulo, você tem bases separadas. Né? Você tem base que recebe direto Petrobras e você tem base que recebe de outras refinarias menores. Né? E aí você pode ter uma diferença, porque seria o produto formulado. Agora, a Vitória não. A Vitória basicamente é atendido por 2 bases. Né? Você tem a Oitank, ali em Vila Velha, e você tem a base da Vale, que conta como Vitória. E nessa base, a gente só recebe Petrobras. E aí o combustível com todos eles no mesmo tanque, não importa a bandeira. E os dois vêm de cabotagem, né? Os dois vêm de cabotagem, exatamente. E aí não importa a bandeira, todos eles carregam no mesmo tanque. Então, aqui em Vitória, não vejo... Mas não tem posto de gasolina no Espírito Santo que recebe produto via terrestre? Rodoviário? Recebe. A gente costuma buscar. O Espírito Santo passa por um problema hoje de armazenamento. Essas 2 bases atendem mal. Constantemente a gente vê aí problema de falta de produto. Né? Mas esse rodoviário que vem, basicamente vem do Rio, de Caxias, também é Bombeiro e Petrobras. E aí tem mesmo bandeirado, pode buscar no Rio. Não é o fato de ser bandeira branca ou bandeirado. Entendi. Entendeu? Bandeira branca acaba acompanhando as 3. Aqui no Espírito Santo tem 5, 6 distribuidoras ativas. Assim, as 2 empresas que atendem aqui, que é a Vale e a Oitank, elas atendem bem. O problema é que não tem tancagem para isso. Suficiente para o estado todo, exatamente. Né? Falta... Aqui na Oitank você tem a dificuldade de berço. Né? Ali você divide espaço com ferro-gusa. Entendi. Entra um combustível, entra um ferro-gusa. Um combustível, um ferro-gusa. Se acontecer do ferro-gusa ou do combustível atrasar em navegação, o ferro-gusa entrar na frente
e o estoque está abaixo, você corre o risco de ficar sem. Entendi. Fica desabastecido. Desabastecido. Aí você vai buscar fora. Aí você busca Bahia, basicamente, Duque de Caxias e Valadares também. Ah, você pega em Valadares? Alguns, a Ipiranga, por exemplo, tem base em Valadares, abastece o noroeste do Espírito Santo por Valadares. Pode abastecer nesse caso. Porque vem de trem para Valadares? Não, Valadares pegando terrestre. Ah, não, como é que chega em Valadares? Como é que chega em Valadares? Não sei se é duto ou se é trem. Não sei, porque é a base da Ipiranga lá. A questão do duto seria uma solução, né? Mas é uma infraestrutura que eu acho que depende de muito dinheiro para poder... Muito investimento. Acaba que a cabotagem não é ruim. Imagina, não tem refinaria. Se tivesse refinaria, onde tem refinaria, você recebe por duto com facilidade. Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso, São Paulo, Paulínia, lá em Betim também. Mas aqui no Espírito Santo acho que fica muito distante. E nós temos uma vocação de porto muito boa. O problema é que nós temos que melhorar os nossos portos. Eu acredito muito, tenho participado constantemente de reuniões junto ao governo do Estado e junto à entidade. O Estado licitou, acho que tem uns 3 anos, uma área grande chamada Consórcio Navegantes, e a obra está prevista para iniciar agora, acho que ainda esse ano, 25, inicia a obra e previsão de inaugurar final de 26, início de 27 ali. Isso vai melhorar muito. Melhorar muito. Uma base grande. E aí você teria 3... Ainda até falei, não adianta se inaugurar Navegantes e fechar a outra. Né? A gente precisa das 3 operando. E talvez eu falo que até mesmo puxar um pouco, sair um pouco do grande centro aqui. Aracruz tem uma vocação gigantesca com o Porto da Imetame. Para o sul também, talvez usando o Porto da Samarco ou Kennedy. Entendeu? Então, realmente tem que começar a discutir essa questão do abastecimento. Porque senão daqui a pouco não vai... O que tem hoje já não dá conta. Já não dá. Vai ser um gargalo que vai dificultar o crescimento do Espírito Santo. Eu assumi a presidência do sindicato em abril de 22. Mas foi assim, eu assumi... Na semana que eu assumi, a gente teve o início de uma falta gigantesca, um desabastecimento gigante, quase 30 dias aí capengando, todo mundo implorando por produto. Você ligava implorando, buscar fora não tem. E aí eu falei, rapaz, logo no começo, nem pegando treinei, uma bomba dessa, né? Nem treinei, a imprensa em cima, uma confusão. Mas é assim mesmo. Agora, Maxwell, voltando para o posto de gasolina, para frente de loja, vamos dizer assim, do posto de gasolina, hoje a gente tem uma situação que é uma modernização muito grande, até pelos sistemas que antigamente não existiam, que hoje você tem no posto de gasolina, para frente de loja. E aí a gente tem uma situação hoje que são muitos planos que as companhias colocam para os postos de gasolina, que são aqueles aplicativos de fidelidade, de programa de fidelidade. E outro dia eu vi o Procon fazendo uma notificação para um posto de gasolina, falando que era venda casada e querendo que ele deixasse de utilizar um aplicativo de fidelidade que ele tinha, que abastecia, se abastece e ganha alguma coisa. Cashback, o cashback. Você vê muito problema nesse tipo de fidelidade? Não, acho que o que eu tenho visto, assim, que a gente encara, às vezes, você tem que tomar cuidado com as placas, né? A placa é realmente enganosa, é algo que a gente discute com o Procon, não tem problema nenhum. E se estiver enganando, realmente tem que ser multado. A gente não defende nunca uma prática legal. Mas acho que você hoje, o varejo como um todo, busca agradar o consumidor. Agradar só abastecendo é difícil. Né? A relação de consumo do combustível não é uma relação boa. O cara vai lá, enche o tanque do carro, mas não vê a gasolina, não sente, ele anda de carro. Mas sempre acha caro. Sempre acha caro, não importa. Eu digo que se a gente entregar na casa dele, ele vai falar, tá caro. Mas ideia de graça entregando, vai achar. Porque a gasolina não é uma relação de consumo favorável, diferente do carro. Mas, então, acho que essa metodologia do aplicativo, de você fidelizar o cliente, é algo que o varejo todo usa e busca. Né? E qual é a melhor forma? É cashback, é ponto, é troca. Isso eu acho extremamente natural. Né? E acho que realmente o revendedor tem que buscar isso. Você tem hoje as companhias usando isso muito bem, as grandes companhias, você tem os programas mais conhecidos, mas você tem os bandeiras brancas também usando programas próprios. Você tem um destaque assim, a nível Brasil, é o Clube Petro, né? Um revendedor que identificou esse nicho e falou assim, não vou ficar dependente de companhia, eu vou criar o meu. E se destacou o Brasil todo. Hoje acho que é um dos principais nomes da revenda no Brasil, o Ricardo. E já está fora do Brasil o aplicativo dele. Não, mas o aplicativo dele não atende só os postos dele, então? Não, já criou uma empresa separada e já vendeu o aplicativo dele para qualquer posto que queira utilizar. Eu quero usar lá no meu posto. Ele vai identificar ele com o meu perfil.
E tem vários outros, tem o Meu Posto, tem um muito legal também que já está conectando aos carros e trazendo o resultado, tem muita coisa boa. Né? Você tem um posto em Guarapari que usa há muito tempo um aplicativo chamado Meu Posto. Tem cashback, tem sorteio de prêmios com o próprio cliente, bem interessante. Isso é uma coisa para poder fidelizar o cliente, né? Então, eu não posso ver isso como ruim. Eu acho que isso é o que o consumidor busca. O consumidor é o filtro disso. Eu acho que se o consumidor está buscando, por que não permitir? Entendi. Entendeu? Eu não vejo venda cada vez, não é obrigado a aceitar. Mas se ele aceita, é igual o ponto de cartão de crédito. Isso começou com um ponto de cartão de crédito. Né? Todo mundo vou começar a usar o cartão para ter mais pontos. Então, peraí, eu posso abastecer e ganhar ponto? Né? Tem companhia hoje que faz a parceria com o cartão de crédito. Quando eu falo desse direito regulatório, que é o caso dos PROCONs, e aí eu vou falar do Ministério Público agora. O Ministério Público falava assim, não sei se ainda fala, eu lembro que ele falava assim, não, existe um cartel nos postos de gasolina, que o preço é basicamente parecido. O mesmo. E aí, uma vez eu estava na reunião com o Ministério Público, eu falei assim, gente, mas nós só temos um fornecedor que é a BR, a Petrobras. Você é advogado e conhece muito bem o setor. Não, e só tem um fornecedor, então como é que você vai ter um preço muito diferente um do outro? Porque o que diferencia, às vezes, é um custo que a pessoa tem, um pouco mais de funcionário, um pouco menos, um pouco mais de investimento, mas, basicamente, você só tem um fornecedor, né? E é uma commodity. Então, você não tem como ter... Não é questão de cartelização. Acho que você vai conseguir até explicar melhor do que eu. Existe uma coisa que é cartelização e outra coisa que é paralelismo de preço. São coisas diferentes. Né? A combinação, sim, isso é um cartel. Agora, o paralelismo de preço, que é essa questão do preço parecido, não é cartel. E aí, isso você tem no mercado que você tem uma commodity, onde você tem um principal operador, que no caso hoje é a Petrobras, com mais de 90% do refino. Você não tem quem consegue competir com hoje. Há 2, 3 anos atrás tentaram aí privatizar algumas refinarias. Você tem Bahia, alguma coisinha, Natal e Amazonas, se não me engano, mas não estão patinando ainda. É muito pouco. O refino no Brasil basicamente é Petrobras. Aí depois você sai de uma Petrobras que domina, que é um monopólio, para uma situação de distribuição que é um oligopólio. Você tem 3 distribuidoras controlando 65% do mercado, para uma revenda de 44 mil postos no Brasil, se não me engano, hoje. Tem alguma coisa, não estou entendendo errado esse caminho todo. Não tem cartelização, gente. O preço E esse preço parecido vem exatamente por isso. É um paralelismo. Né? A fonte é a mesma. E aí você tem a diferença de custos pequenos, mas ao mesmo tempo que a diferença de custo é pequena, é um mercado sensível. Você conhece algum outro mercado? Você tem um preço estampado na entrada? Não. Não tem. Não tem. Supermercado açougue, ninguém tem isso. Ninguém tem isso. Então você tem o preço estampado na placa. Você entra e só... Por lei, não é porque você quer, não. É por lei. Obrigatório. Agora, uma coisa que o posto de gasolina diferencia muito de fora do país, vamos supor, nos Estados Unidos, você não tem frentista para abastecer. Selfie. Você faz o selfie. E aqui é proibido ter selfie. Eu lembro que alguns postos lá no início quiseram colocar selfie e o governo veio e proibiu. 2098, 99, eu acho que foi. Não, foi depois, porque foi o governo do Lula ainda. Não, foi o governo Fernando Henrique. Foi Fernando Henrique? Aldo Rabelo era o diretor da ANP, se eu não me engano. Eu achei foi que fosse final do Fernando Henrique. Aldo Rabelo é PC do B, né? Ele era... Foi final foi final do Fernando Henrique, se eu não me engano. Tenho quase certeza. Eu não lembro muito bem, não. Eu estava entrando no setor, entrei no setor 2004. Então, já era proibido. Mas eu lembro dos postos. Aqui no Espírito Santo teve um na Lindeberg, alguns lá na postos Fernando assim. Ferrari, eu acho. Mas é proibido por lei hoje no Brasil o selfie. É uma discussão gigantesca. Né? Acabei, antes de chegar aqui, recebe ligação. Max, eu não consigo frentista para trabalhar. Então, hoje a discussão, assim, em termos do selfie, é ou não é a hora ou não é gigantesca. Você tem muitos pontos a ser discutidos. Né? Você tem a questão da cultura, se o Brasil está preparado para essa cultura do autoatendimento, se o Brasil está preparado, se o consumidor está preparado para isso. Hoje tem um projeto de lei basicamente rodando no Senado, está rodando nos grupos de WhatsApp o tempo todo, a favor ou contra. Eu vejo ali que fica meio a meio. Né? A revenda ainda não tem uma posição clara sobre isso. Tem gente favorável, tem gente contrária. Né? Mas eu acho o seguinte... Você tem que deixar a liberdade. O dono de posto que quer trabalhar com frentista, trabalha com frentista. O que quer trabalhar com selfie, trabalha com selfie, sem frentista. Você não pode ficar regulando demais a vida do empresário. Controlando o empresário. Isso, porque o consumidor...
quando você bota self, você vai criar uma situação de poder diminuir custo, diminuir preço do produto na bomba. Porque é custo você ter funcionário. É o maior custo hoje. A revenda é o maior custo. Eu ia falar funcionário, energia e aluguel. Eu acho que são três. O maior de todos, o disparado é o funcionário. Depois o aluguel ali equilibrando, dependendo dos pontos, né? E energia também, os postos com GNV consomem mais. Mas tem algumas atitudes hoje, algumas ações dos empresários que mas essa questão do governo querer regular a vida do empresário demais, isso é um problema, entendeu? A gente discutiu muito esse assunto. Tivemos o ano passado, foi 23 para 24 aí, uma rede de postos do sul do Brasil que tinha conseguido uma liminar para ter o direito de trabalhar com self. Isso é ruim para a revenda. Quando você vem uma disputa de liminares, e aí acho que quem tem grandes poderes, as grandes redes, consegue mais fácil do que o pequeno. E eu, como entidade, a gente não defende isso. A gente defende que, se for para ser, que seja regulado e não jurídico. Entendi. Né? Ali a gente uma briga judicial, você quer dizer. Não uma briga judicial. Que seja, vamos liberar, que seja liberado para todo mundo, para que todo mundo tenha o direito de exercer. Como é o principal custo, isso distorceria muito o mercado. Entendi. Mas existem algumas preocupações, né, quanto à segurança, quanto ao processo. Né? Muitos postos talvez deixassem de existir, né? Porque não é que não tenha tamanho, não tenha posicionamento. Que basicamente você imagina que o self, para poder abastecer, você precisa de um posto pedagiado, que é aquele posto você passa e sai. Dependendo da posição que a gente chama aquela linha burra, ou que para um atrás do outro, né? Postos tem 4 bombas lado a lado, ali você se atrapalharia. E você perde tempo. A gente tem estimado, tivemos um estudo, que o abastecimento com o frentista dura em torno de 2 minutos. O self pularia para uns 7 a 10 minutos aí, se o cara tiver uma boa expertise. Entendi. Então, e aí, o volume vai manter? Você vai conseguir manter a mesma produção? Mas você falou, a grande questão é a liberdade e o direito do consumidor. Acho que isso que a gente defende sempre. O consumidor vai ter que escolher. Ele quer descer, ir lá, pegar no bico sujo de gasolina e abastecer, ele vai querer ter o conforto. Às vezes por 5, 6 centavos, não sei quanto seria, mas ele, às vezes tem consumidor que quer. E tem outros que não. Você pega, exatamente. A gente tem visto alguns países com essa diferença, a gente tem estudado alguns casos. A Itália, parece que você vê os dois casos, né? Você vê os dois pontos, tanto self quanto não self. Nos Estados Unidos também tem estado que tem o self completo e outros tem voltando ao atendimento. Porque você perde um ponto também que é essencial, que é esse a mais do posto de gasolina. Entendi. É a prestação do serviço. A prestação do serviço. O frentista é a prestação do serviço. Quando você vai para o self, você vira um entregador de gasolina. Entendi. Entendeu? Aí o self, com atendimento, você vira realmente prestador de serviço. Você tem condições de ir lá, oferecer um serviço a mais, lavar um para-brisa, calibrar o pneu, né? Uma troca de óleo. Vender um combustível aditivado, uma troca de óleo. Esse serviço, com o você self, perde ele. Você perde. Agora, nós falamos muito de sustentabilidade hoje. Todo mundo fala de sustentabilidade. E o combustível, ele sendo fóssil, todo mundo fala que ele polui muito e aquela situação toda. E hoje você tem o GNV, que é um pouco menos, mas você tem a parte dos carros elétricos chegando com força no Brasil hoje. Você vê aqui no Espírito Santo os navios que chegam aí despejando carro empilhado. O que o setor vê isso? Como o setor vê isso hoje? O grande desafio do setor é entender essa transição energética. Eu acho que a gente vive a geração da transição energética, isso eu não tenho dúvida. Agora, se vai ser essa que vai ficar, se vai ser esse modelo de carro elétrico, vai ficar, não sei. Ou híbrido, né? Talvez Maxwell, não acredite tanto, não estou falando que é a posição do setor. A minha visão, eu não acredito tanto nessa posição do elétrico. Um híbrido, mas o Brasil tem uma vocação muito grande para os biocombustíveis. Né? Que aí seria muito fácil migrar o etanol, o hidrogênio verde, que são tecnologias brasileiras que têm condições muito mais fáceis de você virar do que puramente elétrico. Entendi. Então, mas é o grande desafio. A gente precisa, o revendedor precisa compreender que existe a transição energética, a gente vive esse momento e em qual local ele quer se colocar. Né? Acho que os grandes centros precisam, os postos do grande centro precisam tomar suas posições, botar a posição de carregador. Mas o que o cara vai buscar num carregador elétrico? Ele vai parar num posto, vai ficar ali 2, 3 horas carregando aonde? É um problema. Tem uma boa conveniência? Ou ele vai querer ficar num shopping ou no supermercado enquanto faz compra. Entendeu? Então, essa posição, realmente, o posto vai ter que se reinventar. O revendedor
Tem que olhar com carinho para esse ponto. Mas não acredito, fala, Max, você acha que a revenda está fadada a acabar? Não. Não. Eu acho que você tem tranquilamente mais de 25 anos aí com combustível fóssil rodando e com a revenda operando Agora, normalmente. O GNV seria uma alternativa para o combustível limpo. Muito mais limpo. Agora, por que as fábricas, as montadoras e as próprias distribuidoras não investem muito no GNV? Porque as fábricas poderiam já fabricar carros com... Acho que teve uma linha de carro. A Fiat assim, lançou uma vez, mas parou, porque quando você faz um veículo, depois descontinua aquele modelo, tende a não dar certo. Por que não faz? Eu não tenho esse conhecimento. Por que parou? Eu não cheguei a estudar esse ponto. Mas a grande questão é quando o Estado é realmente fomentador de ações. Né? Com a reforma tributária lá, com aquela mudança tributária do combustível, da monofasia do combustível, a gasolina e o diesel vieram para aquela base dos 17% e tiveram uma redução drástica de impostos em 2022 ali. Você acompanhou muito bem essa fase. E o GNV ficou de fora. Ninguém olhou para o GNV. E aí os estados começaram a se movimentar e perderam o mercado. Entendi. O GNV deixou de ser competitivo. O Espírito Santo tomou agora a dianteira muito bem, tomou a frente, e junto um trabalho de várias associações, sindicatos, e junto a S Gás também, que é a distribuidora de gás aqui do Espírito Santo, trouxe uma... Eu até falei na ação lá junto com o governador, que eu citei, era uma justiça tributária, né, porque o GNV estava com mais tributo que a gasolina. Então, ele reduziu o ICMS do GNV e agora volta a trazer competitividade para o GNV. Entendi. Justiça tributária, justiça ambiental, né, porque é um combustível mais limpo, e uma justiça social, porque normalmente quem usa o GNV nos veículos são os carros, as pessoas que trabalham com carro, né, que são pessoas que rodam muito. Agora, por que ele é mais econômico ali? Aí ele tem que adaptar, né? Tem que fazer um investimento de adaptação. Por isso que eu falo que se as fábricas tinham que já lançar o veículo adaptado já de fábrica. Principalmente esses veículos de frota. Você tem agora alguns casos, né? Você tem postos de combustível se preparando para esse mercado. Já falam em caminhões movidos a GNV. Entendi. Né? Então, realmente é um combustível mais limpo, mas existe toda a adaptação. A S Gás tem discutido esse aumento do ramal de GNV, né? Esse corredor de GNV no Espírito Santo. Acho que isso também é importante. Ter mais pontos de abastecimento. O Grande Vitória está bem, mas o interior, onde vai, isso a gente tem discutido muito bem com a S Gás. A S Gás tem participado, tem chegado agora a Paris, sul do estado agora, e acho que... porque não adianta ficar só na Grande Vitória, aí né? Isso também tira o incentivo. Tem que dar capilaridade para tudo isso. Agora, você falou do futuro das revendas de combustível e que você acha aí, você botou um prazo de 25 anos e não teria queda no consumo e tal. Isso vai depender muito também de como os carros elétricos vão se portar no mercado agora, porque é tudo muito novo, né? Nós estamos aí com 1 ano, 2 anos de carro elétrico vindo com força para o Brasil. Se os carros elétricos... Todo mundo fala que na China tem depósitos de carro elétrico porque a bateria descarrega, não carrega mais. Realmente o celular, a bateria ela perde, tem um tempo de vida útil. O carro também tem um tempo de vida útil da bateria. Eu acho que isso vai depender muito de como o carro elétrico vai se portar, né? É isso que a gente não tem esse conhecimento pleno. O carro é elétrico. Ontem eu estava até com o pessoal da Ali, o CEO da Ali, estava falando, cara, pra você deslocar aqui no grande centro, pequenos percursos, vai, mas, pô, se você tiver que fazer uma viagem grande para o interior do estado, o cara que roda ali não é muito caminho. Hoje, daqui a 10 anos... Aí eu falo assim, é tão diferente, é muito difícil você prever esse futuro da tecnologia, né? Esses estudos de 25, 30 anos, as companhias fazem e estudam isso. Porque enquanto houver petróleo também com essa força toda, não tem condições de falar, eles vão abandonar. O petróleo é uma guerra gigantesca. A gente vê o poder do petróleo no mundo todo aí. E os países se degladiando por petróleo. Enquanto tiver petróleo, eu não acredito que vão fazer esse incentivo. Eu também acho que não. Agora, se você pensar assim, não sei, não consigo visualizar. O celular, agora você a gente não imaginava que hoje fizesse tudo pelo celular. Nem notebook a gente usa mais, né? Hoje é muito celular. 10 anos atrás eu imaginar que... Não.
o celular ia resolver, substituir até o notebook, o WhatsApp substitui e-mail. Né? Então, hoje eu falo muito mais no WhatsApp do que por e-mail. A gente não vê quase e-mail, mas você manda tem e-mail, às vezes, é para alguma coisa formal. Muito formal. Mas até juridicamente você já usa o WhatsApp. Tudo pelo WhatsApp. Muito pelo WhatsApp. Então, assim, são coisas que a gente não consegue prever, porque tecnologia, né? Eu, quando falo do carro elétrico, eu fico lembrando que antes surgiu o iPhone, veio aquele iPod, né? Que ficava tocando musiquinha e todo mundo achava a sensação. Quando chegou o iPhone, acabou. Ninguém usou mais aquele iPod. Até o iPad hoje é difícil de usar. Verdade. Né? Você usa porque é maior, iPhone, né? Você não leva. Você resolve tudo por ele, nem notebook, nem nada. Agora, Maxwell, uma mensagem aqui para encerrar. Eu queria que você deixasse um recado tanto para os consumidores quanto para os revendedores de combustível no Espírito Santo. Para a revenda, eu acho que a revenda precisa se colocar, enxergar o lugar dela, que ela é muito mais do que entregador de gasolina, de combustíveis em geral. Ela é o ponto de segurança, é o ponto de turismo, a gente tem trabalhado muito isso. Ela é referência para a população como um todo, né? Para o consumidor, eu deixaria aí, escolha 2, 3 postos ao seu redor, né? Cuide daquilo que você tem como patrimônio no seu veículo, e cuidar dele significa escolher um bom atendimento, um bom local para abastecer, que você conheça o frentista, escolha as boas campanhas. Você me perguntou sobre o aplicativo, tem um aplicativo capixaba, uma empresa capixaba, que está despontando aí esse ano, com 2024, ela cresceu, chamada Clube Carb. É um aplicativo de fidelidade em pós de combustíveis que usam... dentro do que você vai abastecendo, ela gera uma compensação ambiental. Entendi. Entendeu? Então, você tem muita coisa boa a explorar, além pura e simplesmente do que você vê ali na placa, na entrada do preço, na entrada do posto. Entendeu? Então, eu acho que procurar um posto de referência onde você conheça ali, escolher os bons programas, boas práticas, aí a gente conta com o consumidor mesmo para poder fazer uma boa escolha. Porque senão, aí inverte os valores e a gente se perde. Verdade. Mas, Maxwell, eu queria te agradecer por estar aqui conosco hoje. Foi um bate-papo enriquecedor aqui, nós temos só a aprender. E eu vou te falar, eu sou seu fã. Fico orgulhoso de poder ter você aqui no nosso podcast. Eu agradeço, Fiorotti. Acho que comecei lá, quando você me conheceu, realmente menino ainda, né? Começando a trabalhar e acho que você foi uma escola, uma referência para mim, né? Discutindo esses assuntos. E eu sempre muito curioso, buscando ali entender uma coisa e outra. E acho que aí foi buscando realmente, a gente vai chegando e fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo conversar assim, de frente para frente, olho no olho. E depois passar isso o Brasil afora, né? O mundo afora, que isso aqui não tem limites. Não tem territorial, de nada. Verdade. Então, obrigado aí. Eu que te agradeço. Maxwell, muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Obrigado.